Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula e eu quero compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo e revisando sobre AVR e Arduino. Então todo dia eu vou compartilhar algum material com vocês. Nessa aula eu quero compartilhar com vocês principalmente um estudo sobre microcontroladores. Foi um resumo que eu fiz, geralmente eu vou estudando e vou coletando algumas informações e vou fazendo algumas conexões, de maneira bem simples, só para eu lembrar dos conceitos, por assim dizer. E aí eu vou anotando e vou compartilhando aqui com vocês. Bom, definição de microcontroladores, ele vai ser um CI composto por diversas portas lógicas, inúmeras portas lógicas, que eles vão executar algumas operações. Operações digitais, operações de lógica e operações de aritmética. Basicamente vai ser o seguinte, vai receber algumas informações, vai receber alguns dados, vai receber uma demanda, vai executar alguma operação, pode ser uma operação de lógica ou aritmética, e vai entregar algum resultado. E aí a outra parte do sistema vai pegar essas informações e tomar alguma decisão. Bom, arquitetura dos microprocessadores. A gente tem a arquitetura no que se refere ao barramento, que aí nós temos duas das principais. A primeira, que foi uma das primeiras, foi a von Neumann, que ela tem como premissa o seguinte, o mesmo barramento, tanto para dados quanto para instruções. Mas qual o problema? Essas duas operações, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo, porque vai dar conflito. E aí surge o conceito do pipeline, que é uma fila de instrução. Imagina que seria um processo não necessariamente de temporização, mas organizar quando cada atividade vai ser feita, para não dar conflito. A outra que melhora um pouquinho isso, que resolve esse problema, é a arquitetura Harvard, que ela foi criada um pouco depois, e ela trabalha com dois barramentos. Um para trabalhar com dados, outro para instruções. E aí ela tem uma característica de acesso simultâneo, porque ela não precisa, vamos dizer, se for um parâmetro de tempo, ela não precisa esperar o tempo, dar o tempo certinho para executar uma operação de dados ou de instruções. Elas podem ocorrer de maneira simultânea, porque cada um vai ter o seu barramento. Agora, no que se refere às instruções propriamente dita, nós temos a arquitetura CISC, que é um conjunto complexo de instruções, mas ele também vai ter um conjunto simples de instruções, mas o principal dele é um conjunto de instruções mais longas e complexas. Ele vai executar uma determinada instrução com menor número de código, em relação à outra arquitetura, que é a RISC. Ela é um conjunto reduzido de instruções. São instruções mais simples e a sua extensão é fixa. Vamos dizer que elas são mais simples e tem uma extensão que a gente, vamos dizer, pode já de antemão, por assim dizer, né, já determinar. Enquanto que a CISC, ela tem uma instrução, ela é mais longa. A gente já considera que é mais longa, mas não temos a noção da sua extensão. Mais longa e mais complexa. Enquanto que a arquitetura RISC é um conjunto reduzido de instruções simples e a sua extensão é fixa. Ela precisa de mais códigos para executar a mesma instrução em relação à arquitetura CISC. Imagine que a arquitetura CISC ela precisa de uma linha de código, por assim dizer, para executar uma operação de multiplicação. Enquanto que essa mesma operação feita na arquitetura RISC, ela precisa de 4 linhas, porque a arquitetura RISC, ela trabalha com o conceito de carga e armazenamento. Os dados a serem processados, imagine que a gente vai fazer a multiplicação de dois números. Esses dois números, eles precisam ser carregados em registradores apropriados, e a operação, o resultado dessa operação, é preciso também identificar e sinalizar qual será o local da memória em que ele vai ser armazenado. Então vai ser o seguinte, pega os dados a serem processados, colocam eles aqui, executa o processo de a operação, que no caso é uma operação de multiplicação, e depois diz aonde esse resultado vai ser armazenado. Já na arquitetura CISC, esse processo não existe esse meio termo. É pegar os dados, processar e não se preocupar necessariamente, de antemão, já determinar qual posição da memória aquela informação vai ser armazenada. É simplesmente pegar, executar e entregar. E ele não vai se preocupar com esse processo de posicionamento, onde vai ser armazenado. Então, essa é uma desvantagem da arquitetura RISC em relação à arquitetura RISC. Outra coisa que é meio que como se fosse um senso comum é associar a arquitetura von Neumann
a arquitetura CISC e associar a arquitetura Harvard à arquitetura RISC. Mas isso é só uma, vamos dizer, uma convenção, é uma coisa que a gente associa assim por analisar essas arquiteturas, ver suas características e ver que elas combinam, por assim dizer. Uma tem a ver com a outra. Mas não necessariamente a Von Neumann está associada única e exclusivamente à arquitetura CISC. Ela pode estar associada à arquitetura RISC também. Temos diversos componentes que têm esses pontos fora da curva, por assim dizer. A arquitetura Von Neumann associada à arquitetura RISC, por exemplo. Bom, tipos de memórias. Nós temos dois tipos principais, que são a memória de programa, onde armazena o código a ser executado, e a memória de dados, onde os dados de trabalho da CPU podem ser lidos e escritos. Imagine que você está trabalhando com o Arduino e o código que você carregou seja a memória de programa. Mas as variáveis, os valores das variáveis, por assim dizer, são relacionados à memória de dados. Nós temos as memórias regraváveis eletricamente. No que se refere a esse processo de regravação, houve um processo de evolução. Antigamente, as memórias só poderiam ser gravadas uma vez. E aí nós tínhamos também a memória somente leitura. Você não poderia escrever novamente naquela memória. Gravou, pronto. Se você quisesse uma nova versão, se você quisesse corrigir alguma coisa no seu código, aí teria que ser outro circuito integrado para você carregar. Atualmente, as memórias são gravadas e regravadas eletricamente. É um sinal elétrico que vai dar o comando, por assim dizer, para gravar ou regravar uma memória. Ou limpar a memória também. Nós temos a memória Flash E2PROM, que ela é direcionada à memória de programa. E aí, vários bytes, eles são apagados simultaneamente. Esses bytes, esses dados, eles são apagados por setor. E a outra memória é a Standard E2PROM, que ela é relacionada aos dados, para dados que não podem ser perdidos, dados que precisam ser salvos. E aí, nesse caso, o processo de apagamento é feito byte por vez. Por exemplo, imagine que você desenvolveu um código para um contador, que aí ele vai incrementar enquanto por exemplo, o microcontrolador estiver funcionando. Mas imagina que você quer que após uma falha, alguma coisa assim, após uma interrupção de energia, que ele continue a contagem de onde ele parou e não recomece. Aí você utiliza esse tipo de memória para fazer a gravação dessa variável, do valor dessa variável. E nós temos a memória RAM, que é a memória de acesso randômico. Basicamente é uma memória volátil, quer dizer o quê? Que quando o dispositivo ele é desligado, aquela memória, o que estava armazenado ali é apagado. Imagina, por exemplo, você está escrevendo alguma coisa no Word, mas você não salvou aquilo que você escreveu. Quando você fecha o programa, desliga o computador, quando você retorna ao programa e abre aquele arquivo, o que você tinha acabado de escrever não está lá mais, porque não foi salvo. Somente está salvo o que você foi lá e salvou, por assim dizer. Você só consegue resgatar o que você salvou. Você sinalizou que queria salvar, armazenou em uma determinada pasta, deu um nome, por exemplo, para o arquivo. Se você simplesmente escreveu lá, mas saiu sem salvar, aí pronto, você já perdeu aquele dado. E para terminar, vamos falar um pouquinho sobre o microcontrolador. O microcontrolador, ele é um microprocessador que tem diversos periféricos. Então nós vamos ter memória de programa, memórias de dados, memória RAM. Além disso, vamos ter temporizadores, circuitos de clock, vamos ter diversos outros dispositivos. Aí no caso de microcontroladores, a gente vai, a gente vai ter vários modelos que cada vez mais vão ter mais periféricos. Ou vão trabalhar com periféricos específicos para um trabalho, por assim dizer. Por exemplo, para uma aplicação, para, por exemplo, a área automotiva, por exemplo. E aí vamos ter periféricos que estão mais alinhados com essa aplicação. No que se refere à família AVR, nós temos alguns dos principais para citar. O primeiro aqui é o Tiny AVR, que ele pode ter de 4 a 28 pinos de entrada e saída. O que tem 4 pinos de entrada e saída, ele geralmente tem o tamanho ali, ele tem mais ou menos o tamanho da cabeça do palito de fósforo. Ele é bem pequeno. São microcontroladores de propósito geral, que eles têm ali 8 KB de memória flash, 512 bytes de memória SRAM, né, que é a memória Static RAM, e também 512 para a memória E2PROM. A próxima é o Mega AVR, que ele pode ter entre 23
a 86 pinos de entrada e saída, que aí é um microcontrolador que vai ter vários periféricos, multiplicadores por hardware, por exemplo. Ele vai ter até 256 KB de memória flash, 4 KB de memória E2PROM e 8 KB de memória SRAM. E aí ele vai ter aplicações, versões específicas, por exemplo, para aplicação automotiva. E nós temos também o Pico Power AVR, que ele tem praticamente as mesmas características do anterior, porém ele tem características especiais para a economia de energia. E no final, para a gente identificar, no final do seu código ali, da sua identificação, ele vai ter um P. Por exemplo, o microcontrolador da placa Arduino Uno, ele é o quê? ATmega 328P. Então esse P indica que ele tem as características de economia de energia. O Xmega, ele vai ser um dispositivo que vai ter entre 50 a 78 pinos de entrada e saída. Ele vai ser um microcontrolador que ele vai ter avançados periféricos, por exemplo, o DMA, que ele faz um acesso, né, que ele, vamos dizer, ele permite que outros componentes acessem diretamente a memória RAM daquele dispositivo. Então isso já é uma vantagem, já é um diferencial, porque ele aumenta o desempenho do microcontrolador. E nós temos o AVR32, que é o último aqui da lista, que ele pode ter entre 28 a 160 pinos de entrada e saída. 32 bits para a arquitetura RISC, projetado para maior desempenho por ciclo de clock. Ele vai ter um conjunto de instruções para DSP, que é um processamento digital de sinais, e outra coisa é que ele vai ser capaz de executar uma mesma instrução em um conjunto de dados de maneira simultânea. E ele também tem a solução sistema em um chip, que ele combina vários componentes e funcionalidades de um dispositivo em um silício. Isso quer dizer que ele vai integrar diversos tipos de processadores. Tema principal dessa aula, microprocessadores. Eu falei um pouquinho sobre microcontroladores, mas mais para frente, em outras aulas, a gente vai falar mais sobre microcontroladores, beleza? Principalmente focando ali em AVR. Microprocessadores, para a gente resumir, são portas lógicas combinadas para executar operações digitais, de lógica e de aritmética.